Olá, meu nome é Adriano Espíndola Cavalheiro, advogado da classe trabalhadora, especialista em direito do trabalho e também atuando na área previdenciária. Sou candidato a vereador sob o número 16016 pelo PSTU e a nossa candidatura é sustentada pela Frente de Esquerda dos Trabalhadores, formada pelo PSTU, pelo PSOL e que tem o apoio do PCB e que lançou a companheira Cimeia sob o número 16 para a Prefeitura de Uberaba. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema de suma importância para o país, para a nossa cidade, é claro, e que todos os candidatos, em todo o ano eleitoral, trata dele, traz ele a um debate que é trago para todas as campanhas. Nós ouvimos anos após anos promessas elaborantes, planos de melhoria, e a realidade dessa questão passa ano e entra ano, continua a mesma. Eu quero falar hoje sobre a educação. Pois bem, todos sabemos que a educação ela abre portas, a educação ela desenvolve o ser humano, a educação ela permite que o ser humano ele alcance os seus máximos, o seu máximo potencial. Ele se desenvolve e tem realmente direito a ser considerado ser humano. Mas infelizmente a educação ela é tratada com desdenho. Passado, é claro, o momento eleitoral, onde todos colocam como prioridade, mas a educação ela não é prioridade de verdade para os nossos políticos e para os nossos governantes em geral. Basta ver o nível salarial que é pago aos profissionais da educação. Aqui em Uberaba chegaram ao absurdo de terceirizar as cantinas como uma forma de pagar ainda menos os profissionais que atuam nessa área importantíssima. Então, para nós, a primeira questão quando se discute educação passa pela valorização do profissional da educação. Valorizar o profissional da educação significa, em primeiro lugar, romper com qualquer tipo de terceirização. Esse contrato com a NutriPlus, que por um lado ela terceiriza a mão de obra das cantineiras para uma empresa que paga péssimos salários, por outro, chegou ao absurdo de não permitir, de proibir o educador de fazer uso da merenda, de se alimentar na escola. É uma coisa absurda. Mas não é só isso. A nossa campanha tem batido na tecla que nenhum político deve ganhar mais que um professor da rede municipal. Mas o que eu quero dizer com isso? O que o PSTU quer dizer com isso? O que a Frente de Esquerda dos Trabalhadores e seus partidos querem dizer com isso? Quer dizer que, para a população observar, por um lado, o quanto estão ganhando os nossos políticos acima, salários altíssimos, que transforma os cargos disputados em meio de melhoria de vida. A maioria, por exemplo, que disputa as eleições, o faz tentando ter ganhos lícitos, e esses que sabemos que os políticos fazem também esses ilícitos. Então, esse é um dos nossos objetivos, ao defender que nenhum político, seja um vereador, seja um secretário, seja um prefeito, ganhe mais do que um professor da rede municipal, é para denunciar o quanto essa nata política, essa classe política está ganhando mais que o trabalhador de nossa cidade.
E por um outro lado, não menos importante, é para levar uma reflexão o quanto o profissional da educação está ganhando mal em Uberaba. Então defendemos que nenhum político ganhe mais do que um profissional de educação, nenhum político ganhe mais que um professor da rede municipal. Isso quer dizer o seguinte: nós queremos melhoria no salário dos profissionais de educação. Defendemos que nenhum profissional de educação ganhe menos do que um salário mínimo do DIEESE. Um salário mínimo do DIEESE, para quem não sabe, ele é o valor necessário para que o trabalhador alimente, arque com a saúde, com custos de medicamentos, com custo de moradia e de educação e saúde de sua família. Então, defendemos que o salário básico de um professor e de um profissional de educação de maneira geral não seja menor do que um salário mínimo do DIEESE, que é o valor necessário para que o trabalhador viva com dignidade. A esse valor, é claro, tem que ser agregados as vantagens da carreira. Além disso, defendemos a melhoria nas estruturas físicas das escolas da rede municipal. Eu tive a oportunidade de visitar várias escolas antes do início da campanha eleitoral e nessas visitas eu pude constatar quão precária é a questão da acessibilidade nas escolas da rede. O município que, por um lado, exige tanto da iniciativa privada dos pequenos comerciantes a adequação de suas estruturas à acessibilidade, o que é correto fazer, mas por sua vez não faz seu dever de casa. E as escolas estão aí, em sua grande parte, com estruturas que não permitem acessibilidade, prejudicando o professor e também o aluno e os profissionais da educação como um todo, né? Então é preciso uma revisão, uma reforma das escolas, adequando-as às estruturas, suas estruturas, à questão da acessibilidade e também, obviamente, construção de mais e melhores escolas. Além disso, né, nós precisamos investir, né, o município ele tem que investir, e nós vamos lutar na Câmara dos Vereadores para isso, ele tem que investir massivamente na formação e na contínua qualificação dos professores, né? Então, entendemos que foi um erro seríssimo o município de Uberaba abrir mão da Faculdade de Educação, a antiga FEU. Então, nós defendemos que o município incorpore novamente a FEU como forma, a Faculdade de Educação de Uberaba, como forma de formar profissionais, formar professores, né, e ao mesmo tempo dar o constante acompanhamento da qualificação desse profissional depois de formado, né. Para encerrar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo e hoje ainda tem algumas tarefas para cumprir, né, a gente tem trabalhado durante o dia todo e feito visitas, entre um atendimento e o outro, nós temos feito algumas visitas a algumas casas, alguns companheiros, alguns apoiadores, e me coloco à disposição também a quem está assistindo esse vídeo para estar fazendo essas visitas, para estar levando os nossos materiais de campanha. E ainda hoje vou fazer uma visita ainda, né? Mas para encerrar, não menos importante, é um debate sobre dois assuntos que preciso tratar aqui ainda: a questão da escola sem partido e a questão da ideologia de gênero. Aqui Uberaba, a Câmara de Vereadores atual, ela aprovou, salvo engano, por unanimidade ou quase unanimidade de seus membros, o tal de projeto de ideologia de gênero.
Esse projeto, apesar de suas justificativas ser no sentido de que visa garantir para a família o monopólio da educação sexual da criança, na verdade, ele impede que o educador, coloca uma mordaça no educador, não permitindo que a escola cumpra o papel de formar o cidadão, para formar trabalhadores, formar pessoas com respeito ao próximo, respeito à diversidade sexual e respeito a toda forma de família. Esse é o grande erro desse projeto. Confunde alhos com bugalhos e coloca uma mordaça no professor, não permitindo o educador a plenitude, o exercício pleno de sua vocação. Esse é um dos projetos. E o mais grave ainda, na mesma linha, é o tal do projeto Escola Sem Partido, sob a falsa alegação de que as escolas hoje elas doutrinam os jovens, que todos os jovens, os professores são todos marxistas e um monte de bobagem nesse sentido. Esse projeto ele tenta aumentar essa mordaça, não permitindo o professor ser aquele agente catalisador na experiência, que é a educação, que é a troca de conhecimento entre aluno e professor, ela se complete em sua plenitude, não permite que o professor seja um catalisador, um agente para fazer o aluno aprender, o aluno estudar, o aluno tirar suas próprias conclusões da realidade do mundo. Tento bitolar a educação para que ela não seja um agente de transformação social, mas sim um agente de alienação. Isso é equivocado. Nós, se eleitos, ou mesmo se não eleitos, nós vamos estar lutando contra essas aberrações, como já estamos lutando com os colegas da Comissão de Diversidade Sexual da OAB contra esse projeto nojento de ideologia de gênero que foi aprovado aqui em Uberaba. E em breve vamos ter notícias da revogação dessa porcaria, dessa lei. E finalmente, eu quero me despedir, tem obviamente outras coisas que queria discutir, fazendo um chamado para você que está acompanhando essa série de vídeos. Venha para os partidos que formam a frente de esquerda, venha militar na esquerda, venha para o PSTU, certo? Faça uma experiência conosco, ajude a gente chegar nessa campanha, nossos objetivos, se agrega à campanha da CIMEA 16, venha para a campanha, nossa campanha vereador, vamos transformar nossos sonhos em realidade, certo? E mais do que nunca, eu chamo você para dar esse passo à frente, conhecer nossos partidos, chamo você mais do que nunca a se organizar, a lutar pelos seus direitos. O governo Temer está aí com suas propostas de reforma e reformas que atacam abertamente os direitos dos trabalhadores, tanto os direitos trabalhistas quanto a aposentadoria, além do que ele já começou, que é privatizar tudo. Então, fique esperto. Vamos lutar, vamos nos organizar para pôr para fora Temer e para derrotar suas reformas. Então, finalizando, como sempre, eu quero fazer um convite. Contra burguês, lute e vote 16016, Adriano Espíndola, advogado, para vereador, e 16 CIMEA para prefeita. Obrigado, gente.